Então, povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto Jerusalem's Lot, de Stephen King, presente nesse livro aqui, Sombras da Noite. Então, vem comigo logo depois da abertura. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre o conto Jerusalem's Lot, do Stephen King, que está presente nesse livro aqui, Os Sombras da Noite. E esse vídeo de hoje, ele é em conjunto, então, com a Bárbara, lá dos livros ácidos. Então, eu vou colocar aqui em cima nos cards para vocês irem lá conferir o vídeo dela, que ela também está conversando sobre esse conto. Então, vamos lá para vocês poderem ver uma opinião diferente da minha, para vocês poderem ver o ponto de vista dela sobre esse conto. E quem está estranhando aí, sim, esse é um conto recente, digamos assim. Ele não é um conto clássico. Ele foi escrito na década de 80. E de 80 ou de 70, povo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse conto foi escrito na década de 70, pessoal. E ele, por mais que seja escrito na década de 70, ele tem todo um ar, ele foi todo trabalhado, a narrativa dele, a forma como ele foi escrito, todo como se fosse um grande clássico lá do século XIX. Ele é então uma história epistolar, que vamos ter então trechos de cartas, trechos de entrada de jornal, trechos de diário, esse tipo de coisa, tal qual Drácula, que é um livro que eu amo muito, é escrito. E nós vamos ter então Stephen King aqui, ó, todo calcado no horror cósmico, no horror dos mitos de Cthulhu, naquele horror assim, bem Lovecraftiano mesmo. Gente, é um conto muito bom. E diga-se de passagem, um conto bem grande também. Nessa edição aqui, ele vai até a página 65, gente. Então, ele é bem grande, 65 páginas um conto, é quase uma novela. E é um conto, é o seguinte, nós vamos ter o nosso protagonista, que eu já esqueci o nome dele, mas ele se muda então para uma casa em é uma casa que fica próximo a Jerusalem's Lot. Jerusalem's Lot é uma aldeiazinha que atualmente está abandonada, mas que um antepassado do nosso protagonista se mudou lá para Jerusalem's Lot. Ele era um pregador, sabe, um religioso, e ele pregou a sua religião lá, só que a cidade misteriosamente foi abandonada, ninguém sabe o que aconteceu com os moradores, e todo mundo das cidades vizinhas, dos vilarejos vizinhos, tem muito medo de ir até lá, de ir até Jerusalem's Lot e de ir até a mansão que fica no topo da montanha que dá a vista para a cidadezinha de Jerusalem's Lot. Todo mundo tem medo de ir lá. Fala que a casa é mal assombrada, fala que a vizinhança lá, que a vilazinha de Jerusalem's Lot é maldita, fala que coisas estranhas acontecem por lá, esse tipo de coisa. E o nosso protagonista, ele resolve ir para casa porque a casa é da família dele, tá na geração há muito tempo, e esse negócio que sujou o nome da família é só mentira, não é verdade, não tem nada disso, e ele resolve para lá então. E acontece que ele está morando nessa casa e ele começa a escutar barulhos atrás das paredes. Ele no começo pensa que é rato, mas a gente sabe, a gente está numa história de terror, a gente sabe que não é, né, gente? E acontece então que ele e mais um amigo dele resolvem desbravar as vizinhanças e tudo mais. E eles vão parar então na vilazinha de Jerusalem's Lot. E povo, o que eles vão encontrar lá é terrível, é tenso. Gente, a coisa é braba mesmo, viu? E eu paro de contar a história por aqui. Nós vamos ter então todo esse relato aqui por meio de cartas, por meio de diários, por meio de entrada de jornal, tudo assim, sabe? Tudo do ponto de vista em primeira pessoa. Então a gente vai ver a degradação da mente do nosso protagonista conforme ele vai entrando nos mistérios da família, nos mistérios daquele vilarejo. A gente vai vendo ele perdendo a sanidade aos pouquinhos. Tipo, por exemplo, quem se envolve com o Necronomicon, que é o livro maldito dos mortos, na obra do Lovecraft.
ou então quem se envolve com a peça do Rei de Amarelo, do Robert W. Chambers, esse tipo de coisa. A gente vai vendo então a degradação do personagem, a gente vê claramente a homenagem então que o Stephen King faz a esses dois grandes autores, ao Robert W. Chambers, que é o criador do Rei de Amarelo, e ao Lovecraft, que é o criador dos mitos de Cthulhu. E isso aqui é uma extrema homenagem do Stephen King a esses dois grandes autores. A estilo de narrativa presente é muito parecida, a forma como a história vai se conduzindo, o horror cósmico que chega no final. A gente tem até a presença de um livro maldito aqui que corrompe as pessoas também. Gente, é muito legal. É um conto, como que eu posso dizer, um pouquinho puxado. Não pela linguagem, que a linguagem, embora o Stephen King simule uma linguagem antiga, ainda é fácil de ler, mas ele é puxado pela quantidade de informações, sabe? O Stephen King metralha a gente com informações sobre a história da família, acontecimentos passados, esse tipo de coisa. A história se passa em 1850 e ele vai encontrar aqui então informações de 1700 e pouco, e você vai tendo várias e várias informações, você vai tendo então descobertas, esse tipo de coisa. Então é muita informação. E isso então pode dar um nó na cabeça da gente que é leitor. Por mais que você leia atentamente, é muita coisa. Mas é de propósito, é proposital o Stephen King fazer isso. Porque ele quer que a gente se sinta na pele do nosso protagonista, que está sendo bombardeado de informações, que está tendo visitas estranhas à noite, que tem uma cidadezinha amaldiçoada no seu quintal, que a casa dele parece ser mal assombrada, que alguma coisa que anda dentro da parede pode não ser rato. É isso daí, o que Stephen King quer fazer com que a gente se sinta na pele desse cara que tá numa enrascada. E ele consegue, viu gente? Ele consegue com maestria, porque o cara é fera. A história é muito boa, eu recomendo demais. Quem gosta desse viés mais clássico, então, vai amar isso aqui. Quem fala que o Stephen King é modinha, que só escreve coisa atual, que só escreve coisa de anos 80 pra cá, lê esse conto então, Jerusalém Slot, porque isso aqui é clássico na veia, gente. Parece, olha, se não me falassem que era do Stephen King, eu ia pensar que era um conto dessas coletâneas antigonas aí que reúne histórias do século XIX, viu? Do iniciozinho do século XX, porque tem muito a cara de uma história de terror clássica. Ó, muito bom, recomendo demais. E eu, como eu falo sempre aqui, eu falo, todo mundo, o povo, vai lá, corre lá no canal da Bárbara, o Livros Ácidos, como eu disse, tá aqui nos cards, corram lá para vocês conferirem a resenha que ela fez desse conto aqui, que ela leu esse conto também, conjunto comigo, ela fez um vídeo e vai sair hoje, já saiu hoje já, então corram lá para vocês verem a opinião dela. E amanhã, meu povo, nós vamos conversar então sobre um conto que está nesse livro aqui. O livro em questão se chama então Contos Estranhos, do Bram Stoker, é uma coletânea, e nós vamos conversar sobre A Casa do Juiz. Então todo mundo vem aqui para poder conversar comigo sobre A Casa do Juiz. Esse conto é facinho de encontrar pela internet, pessoal. Ele é facinho de encontrar assim nessas coletâneas de contos de terror. É um conto bem acessível, então todo mundo pode ler. Então eu convido todo mundo para vir aqui amanhã conversar comigo sobre A Casa do Juiz, do Bram Stoker. E até amanhã então, meu povo. Deixa o dedão pra cima e tchau, tchau.